Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, obrigado pelas palavras de recepção. Voltamos de férias, 2 semanas. E nesse tempo, aqueles que acompanham nas mídias sociais, estivemos em Cuiabá. Voltei lá depois de 5 anos, há 4 anos e meio. E foi muito bom rever meus pais, meus irmãos. Meu irmão mora em Sinop, 500 quilômetros de Cuiabá. Ele desceu e passou essa semana com a gente, sendo que segunda e sexta teve o Jogo do Brasil. Ele falou, então o mercado vai ser, ele é autônomo, falou, o mercado vai ser devagar, então eu vou para Cuiabá também e nós vamos ficar todos juntos lá. Meu irmão mais novo, todo mundo. Aí aproveitamos para fazer uma foto, toda a família, netos, meu avô, 98 anos, também lá, firme e forte, graças a Deus. E foi uma experiência incrível. Louvado seja Deus por isso. Tive a oportunidade de pregar na igreja que me converti, na primeira igreja batista de Cuiabá. Pastor José Júnior, atual pastor lá há 10 anos, mais de 10 anos. E também rever muitos irmãos. E aproveitei a oportunidade para prestar contas para a igreja que me recebeu quando me converti, contando brevemente toda a história desses 18 anos de conversão, ou 18, 19, por aí. E aí eu, então, prestei contas e a igreja foi, pela graça de Deus, edificada. E é assim que Deus faz. Daqui a 19 anos, pessoas que estão se convertendo hoje também devem prestar contas para a igreja. Não há cristianismo fora da igreja ou independente da igreja. Não há. Tudo, os missionários enviados devem sair da igreja. Os missionários enviados devem ser sustentados pela igreja. As pessoas que se convertem devem ser acolhidas pela igreja. O discipulado deve acontecer acompanhada por uma igreja. Você discipula, mas a igreja acompanha, te ajuda. Então tudo acontece dentro da igreja. É a agência de Deus aqui na terra, a igreja de Cristo. Eu estou um pouco rouco porque em Cuiabá a umidade está muito baixa por causa do clima. Agora é inverno lá, frio. Mas mesmo assim estava muito quente. Porém na segunda-feira, cheguei na terça, na segunda pegamos 12 graus lá. E aí estragou todo mundo, garganta, ouvido, a criançada toda. Mas estamos aqui pela graça de Deus. Se a minha voz de vez em quando der uma oitava assim, não liga não, viu? É por causa da ronquidão. Meus irmãos, hoje pela manhã, quem esteve aqui pela manhã? Muito bem. Os que não vêm pela manhã, venham. Em nome de Jesus. Deus também é adorado, celebrado. E a igreja também é edificada aos domingos pela manhã. Se você pode vir, mas não vem, venha. Hoje de manhã tivemos um tempo aqui com o Bruno Teles. Ele está com uma equipe aqui de universitários e está para fazer um trabalho de estágio em Itabaiana, numa cooperativa. E esses jovens são também cristãos e tivemos um tempo muito especial no nosso acampamento Manaim, sexta e sábado, onde pensamos sobre autoestima, depressão, ansiedade e relacionamentos na juventude. Foi muito bom. E aqui pela manhã ele falou sobre impactar vidas. E nós devemos impactar vidas. O pastor Paulo Sérgio, ele disse que não estava bem de saúde. Hoje pela manhã também ele justificou a ausência agora à noite. Vamos interceder por ele. E por isso ontem à noite ele me pediu para trazer a mensagem. E a tendência natural nessa situação é nós irmos para o nosso arquivo de mensagens. Devido ao tempo, para a gente oferecer algo melhor para a igreja, algo mais elaborado. Mas meus irmãos, eu senti o desejo de continuar a mensagem de hoje pela manhã. Então depois, hoje à tarde, depois do almoço, eu rascunhei e trago aqui para a igreja uma continuidade da mensagem da manhã sobre impactar vidas.
muitas pessoas vieram aqui à frente com desejo de impactar. E a mensagem traz a pergunta, então, por onde começar? As lições, o tema da mensagem é as lições de Cristo para impactar vidas. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 15. E nós vamos aprender com Jesus. Porque ele sim impactou vidas. E o seu impacto, meus irmãos, não tinha como alvo o mundo todo naquela geração. Olha que interessante, né? Jesus veio para o mundo, ele veio para o que era seu. Ele criou o mundo. Ele veio trazer a salvação para todo mundo, de toda a história, mas não para aquele momento somente. O impacto de Cristo naquela época, há 2.000 anos atrás, teoricamente, né? Há 2.000 anos atrás, foi para um grupo de pessoas. Os discípulos foram impactados diretamente por Jesus. A multidão que seguia Jesus foi também impactada. Mas Jesus tinha um foco, ele tinha um público. E então nós vamos tirar as lições de Jesus sobre como impactar vidas. Não basta desejarmos, mas nós temos que saber por onde então começar. Marcos capítulo 3, vamos ler os versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Até aqui. Meus irmãos, a importância de você contribuir para a transformação de uma vida, ela é urgente. Porque quando nós focamos em contribuir para o impacto de uma vida, nós não sabemos quantas pessoas podem ser impactadas através daquela vida. E lembrando do que eu disse lá na primeira igreja de Cuiabá, semana passada, eu disse algo sobre isso aqui, quando eu vi o Manuel Isidoro sentado no banco da frente. Ele é hoje um dos melhores guitarristas que tem no estado. E o Manuel Isidoro tem um irmão chamado Marcos Isidoro e César Isidoro. São músicos. E Deus usou Marcos Isidoro para me evangelizar. E então eu me converti. E lá eu disse para o Manuel, chamei ele de Mané, falei: Mané, será que vocês imaginavam que vocês estavam evangelizando uma pessoa que Deus usaria para ser o coordenador de evangelismo do estado de Sergipe? Percebem isso? Deus usou o Marquinho para me evangelizar, e 19 anos depois, 18 anos depois, Deus me traz para Sergipe e me torno coordenador de evangelismo e missões do estado, onde eu visito missionários, incentivo o trabalho deles. A gente realiza treinamentos de evangelização, projetos sociais, e esses missionários estão no campo evangelizando, porque também foram impactados um dia. Então a pessoa que você pode impactar, ela pode dar muitos frutos para a glória de Deus. Mas por onde devemos começar? Existem 5 verdades sobre impactar vidas. Primeiro, é que o foco nunca deve ser você, mas o próximo. Porque se você quer impactar vidas por causa de você, isso vai te trazer orgulho, vaidade, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Se você impacta vidas, ou você contribui para a mudança dessas vidas, mas pensando em você ser reconhecido, isso vai te prejudicar. Porque o impacto, a primeira verdade é que o impacto
tem a ver com as outras pessoas. O foco é o seu próximo e não você. A segunda verdade é que o benefício é para o próximo, mas o trabalho é seu. Jesus, desse texto que nós lemos, ele subiu o monte. Ele trabalhou nesse monte com os discípulos que ele chamou para si. Ele ensinou. O trabalho de Jesus foi dar e não receber. O trabalho de impacto tem a ver com renúncia. Porque o benefício é para o próximo, mas o trabalho é seu. Terceira verdade é que Deus precisa fazer parte de todo o processo. Porque nós estamos falando de impactar vidas para conhecer Deus. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Então, se o processo tem a ver com a apresentação da verdade bíblica, a apresentação de Jesus, Deus precisa fazer parte do processo. A quarta verdade é que nem sempre veremos os frutos desse impacto. O Marquinho, por exemplo, ele não contemplou os trabalhos que estão sendo realizados aqui em Sergipe. Jesus não viu pessoalmente, enquanto ele esteve na terra, a evangelização e o crescimento da igreja registrado no livro de Atos, no primeiro século. Jesus não viu. Entre aspas, né? Nós sabemos que o Senhor vive para sempre. Mas, enquanto ele esteve aqui, ele não testemunhou. Então, nós temos que... O trabalho de fazer, de impactar pessoas, nem sempre nós mesmos contemplaremos esses benefícios. Assim como os professores, por exemplo, que dão aula para os seus alunos e às vezes não sabem para a grandeza que foi todo aquele ensino para aquelas pessoas, na sociedade. A quinta verdade e última destes pontos, né? Nem todos querem ser impactados. Jesus convocou 12. Desses 12, havia um que não queria ser impactado. Talvez você mire em alguém, mas quem sabe haja aí um desinteresse. Não, tá bom como está, deixa quieto, né? Mas há sempre pessoas que precisam de transformação e pessoas também que querem fazer a diferença na sua geração. Aproveitando esse termo geração, quando eu ouço assim que pregadores falando, principalmente para jovens, você tem que impactar a sua geração, você tem que impactar a sua geração. Essas pessoas, elas geralmente focam mídias sociais, uma divulgação do seu trabalho de impactar, de transformar vidas. Olha, já transformei 10 vidas, já transformei 20 vidas. Entenda uma coisa, é uma perspectiva que eu tenho e creio ser bíblica. O nosso trabalho é impactar as pessoas. Nem tanto uma grande quantidade de pessoas, se não conseguirmos. E fazer a diferença numa geração não é o nosso papel. Isso é uma consequência, isso é um eco do nosso trabalho de ajudar pessoas. Entendem? Faz sentido? Não é... o pastor Flávio, na sua geração, ele fez a diferença. Mas eu não estava preocupado em fazer diferença na minha geração. A minha preocupação deve ser em transformar as vidas que estão próximas de mim. E se eu vou fazer diferença para uma geração, isso é o eco. As pessoas vão dizer isso. E aí eu volto nesse primeiro ponto. O foco nunca deve ser você, mas o próximo. Porque se eu quiser fazer diferença na minha geração, eu posso ir por um caminho publicitário, de propagar, de contar para a mão direita o que a mão esquerda fez. Entendem? Mas isso deve ser uma consequência.
Jesus cuidou de pessoa por pessoa e Ele nos chama a fazer o mesmo. Então, impactar vidas. Por onde começar? Primeiro, tenha em mente o propósito de Cristo: fazer Deus conhecido e não você. Jesus, quando impactou vidas, o foco dele não estava nele mesmo. Ele se apresentava. Quando perguntavam se ele era o Messias, ele dizia que sim. Ele fazia milagres para comprovar que ele era o Messias. Mas esses milagres impactavam as pessoas. Ele supria. Aliás, esses milagres visavam suprir necessidades de pessoas. Uma categoria dos milagres de Jesus. Então, ele tinha um propósito em mente. O foco dele era comprovar que existia um Deus. Aliás, que existe um Deus. E que ele, através da sua missão, Jesus, apontava as pessoas para esse Deus, que é amor, que é grande, que quer o nosso bem. Um Deus que se preocupa de verdade conosco, ao ponto de Jesus vir e falar isso para nós, para os moradores da terra. Se você tem a intenção, vocês que vieram aqui à frente, aqueles que querem impactar vidas, mas que não vieram aqui à frente pela manhã, igreja de Cristo, nós devemos começar pelo desejo de fazer com que Deus seja conhecido. Porque o mundo não conhece a Deus, não reconhece a Deus. Estão cada dia mais independentes dos pais, independentes de autoridade, independentes de Deus, independentes de leis. Mas Jesus nos orienta a impactar vidas, porém, para que Deus seja conhecido. O texto diz: para os enviar a pregar e a exercer autoridade. Se Jesus trouxe os seus discípulos para próximo, né? Ele tinha uma intenção em mente. Se a intenção dele era fazer com que aqueles discípulos pregassem, eles iam ter que conhecer esse Deus. Se eu quero ajudar uma pessoa como o Bruno fez aqui, apresentou aqui pela manhã, ele ajudou aquela irmã do basquete, bem alta, né? A reconciliar o relacionamento com seus pais. Mas ele apontou Deus para ela, ao ponto dela dizer assim: eu tento não crer, mas não consigo mais. Que coisa linda, né? Eu tento não crer, mas não consigo mais. Então nós temos que ter em mente de que qualquer ajuda que quisermos fazer na vida das pessoas, qualquer impacto deve culminar em aquela pessoa também que sabe que Deus existe. Porque essa era a intenção de Jesus. Jesus, ele sabia o propósito da sua vida. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual o seu propósito de vida? Impactar pessoas, transformar pessoas, melhorar a condição das pessoas, mas que aponte para Cristo. Tenha em mente o propósito de Cristo: fazer Deus conhecido. Impactar vidas. Por onde começar? Segundo, utilize suas habilidades para cumprir o ID. O que é ID? Esse ID. Jesus disse: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus, antes de ir embora, como nós sabemos,
Ele pediu para que os seus discípulos, agora impactados, crendo que Jesus sim é o Messias, testemunharam dos milagres, testemunharam do amor de Deus. Agora vocês vão e contem por todo mundo, ou para todo mundo, de que existe um Deus verdadeiro que nos ama e nos quer de volta, porque nos perdemos no meio do pecado. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é abundância, é a vida com Deus. Porque Deus é vida, Deus é amor. Longe de Deus é morte, e morte eterna. Então nós temos que utilizar as nossas habilidades para cumprir essa ordenança de Jesus. Vou quebrar um paradigma aqui. O ide por todo mundo não é necessariamente você sair do seu lugar e ir para um lugar específico. Você pode. Mas o sentido que Jesus diz aqui é: indo por todo mundo, faça discípulos. Pregue o evangelho em todas as nações. Aonde você está, lá na sua casa, na sua família, no meio de seus primos, faça discípulos lá. Indo por todo mundo, vivendo o seu dia a dia, ensine as verdades de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. O ID não é uma missão específica para a igreja local. Como eu disse, o Ministério de Evangelismo, nós temos aqui um departamento, eu sou o diretor de evangelismo, mas nós temos que desmontar isso e trazer de volta a responsabilidade para cada um de nós, de fazer discípulo. Porque quando fazemos discípulos, impactamos vidas. Agora, como utilizar as nossas habilidades para cumprir o ID? Nós conhecemos vários testemunhos de pessoas que vão para campos missionários, por exemplo, pregar o evangelho, mas que é proibido pregar o evangelho. Então eles entram como profissionais para a sociedade. E como profissionais, lá onde eles estão, então eles apresentam Jesus através das suas atitudes, através das suas boas intenções, de servir as pessoas, para que elas perguntem: o que você tem de diferente? Por que você faz isso por mim? Por que você impacta a minha vida? E aí então ele apresenta Deus. Agora eu pergunto: por que a gente não vive isso? Por que essa estratégia parece que é empacotada só para missionários que moram fora, para lugares que o evangelho é proibido? Por que você não pode ser um missionário no seu emprego, no seu trabalho? Por que você não pode ser um missionário lá na sua universidade, na sua escola? É isso que Jesus pede para fazermos. Vá por todo mundo, aonde você está, impacte vidas, sirva essas pessoas, ofereça o melhor que você tem a elas, com aquilo que você sabe fazer, com seus dons e talentos. E depois você aponta essas pessoas para mim. Porque ide por todo mundo não é uma missão somente do pastor ou de alguém que recebeu um chamado específico para isso, como eu, por exemplo. Eu amo o mercado publicitário, eu gosto do mercado eu gosto disso. Eu já disse aqui que durante anos eu lutei contra o ministério pastoral. Quando eu estava no mercado, eu vou fazer um plano para crescer a empresa. Peraí, mas e se lá na frente eu receber um convite de uma igrejinha? Acabou a empresa. Porque eu tinha um amor pela igreja. Até o dia que eu decidi não lutar mais contra isso. E hoje o mercado é secundário para mim. Continuo fazendo algumas coisinhas, atendo uma empresa em Cuiabá, mas a minha prioridade é o ministério pastoral. E assim como eu disse no meu concílio, para quem não sabe, é o exame
da OAB, mas para você ser pastor. Concílio, aquela sabatina, 20 pastores perguntando de Bíblia para você. Eu disse lá, alguém perguntou assim, o que você acha do ministério pastoral em tempo integral? Eu falei, isso é um privilégio hoje, uma igreja poder sustentar integralmente seu pastor. E eu vivo hoje esse privilégio, depois de anos no ministério pastoral. Isso para mim é um privilégio. Mas se Deus não me quisesse no no ministério em tempo integral, eu estaria no mercado. E lá no mercado, o meu dever seria impactar as pessoas que estariam por lá, ao ponto delas perguntarem, por que você faz isso? Aí eu apontaria as pessoas para Cristo. Eu tive a oportunidade de fazer isso com várias pessoas, enquanto eu estava trabalhando na Record. Certa vez chegou um rapaz de uma filiada da Record, do interior de Mato Grosso, para nos visitar. E quando eles visitam a sede da Record em Cuiabá, eles ficam maravilhados, porque no interior é uma casinha, uma antena e pronto, né? Uma câmera, um estúdio. E aí você vai para a sede da Record em Cuiabá, você vê lá vários estúdios, é um negócio muito grande. E aí chegou um rapaz lá, sem braço. E aí, tudo bem, rapaz, eu trabalho, sou da Record de tal cidade e tal. Rapaz, a estrutura que é legal, né? Falei, pois é. Aí como eu vi que ele não tinha braço, falei assim, isso foi um acidente? Ele falou, foi, e começou a compartilhar. E a minha intenção já era evangelizá-lo. E aí ele percebeu, lá na frente da nossa conversa, ele percebeu. Ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, eu sou. Ele falou, eu também. Eu falei, tá, então eu já estava te evangelizando já. Já estava te evangelizando. Isso nada mais é do que o ID. Aonde nós estamos, devemos oferecer o melhor para apontar para Cristo. Agora, como que eu posso utilizar as minhas habilidades? Como definir a forma de impactar? Existem 3 formas para você descobrir. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não sei por onde, que habilidade eu posso utilizar. Vamos lá. Isso aqui é só um norte. Primeiro, paixão. Qual é a sua paixão? O que você gosta de fazer? O que é que te tira o sono? Se você colocar o despertador para 3 da manhã, porque você vai levantar para fazer aquilo, o que é que você gostaria de fazer? O que você ama fazer? O que marcou a sua história? Jesus conhecia a sua missão. E ele era apaixonado por aquilo. Ele só fazia aquilo. Qual é a sua paixão? O que você gosta de fazer? Como que você gostaria de servir as pessoas com aquilo que você sabe fazer? Primeiro, paixão. Foque nisso. Uma outra ajuda aqui sobre paixão. Pense o que você gosta de ler. Quando você vai lá numa livraria que tem shopping, por exemplo, cheia de livros, qual é o assunto que você procura primeiro? Isso é um sinal de que você gosta daquilo. Ou que tipo de sites você acessa mais? Os assuntos que você prefere. Isso tem a ver com a sua paixão, com aquilo que você gostaria de fazer. Segundo, a habilidade. Aquilo que você ama de paixão. Aquilo que você gostaria muito de fazer. Você sabe fazer. Se você tem a habilidade, aqui há um casamento. Eu amo o ministério pastoral. Eu tenho uma certa habilidade. Então eu exerço. O que você sabe fazer bem? Pastor, eu amo cantar. Você sabe cantar? Não. Então, pastor, mas mesmo assim eu insisto. Né? Quero impactar vidas cantando. Aí você não sabe cantar. Você vai impactar? Não. O pastor Rick Warren, ele fala sobre isso. Ele gostava muito de cantar. Mas o problema é que ninguém gostava de ouvi-lo. Então até que um dia ele deu uma aula e alguém falou assim, o pastor Rick, quando você ensina, nós aprendemos de verdade. A gente gosta disso. Então isso aqui é um sinal da minha paixão. Eu gosto de ensinar. Gosto de ensinar. E as pessoas gostam de aprender comigo. É minha habilidade.
Então ele parou de cantar e passou a fazer aquilo que ele gostava e que ele tinha habilidade. E terceiro, é a demanda. Quem é hoje a pessoa que precisa de você? Quem é a pessoa que precisa de você com aquilo que você sabe fazer? Vai lá e faça. Jesus sabia quem ele precisava impactar. Ele convocou os 12 para estar com ele. Eram aqueles 12 que precisavam de Jesus, estar com Jesus. Então você pode utilizar as suas habilidades para cumprir o ID. Sirva pessoas com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você gosta de fazer, e pregue o evangelho a ela. Não há, preste atenção, meus irmãos, não há impacto maior na vida de uma pessoa do que a sua conversão. Não há. Ela será eternamente grata pela sua disposição em apresentar Deus a elas. Impactar vidas. Por onde começar? Terceiro ponto: conviva intencionalmente com quem você deseja impactar. Não basta virmos aqui à frente. Nós temos que ter em mente que a intenção do impacto deve ser apontar para Cristo. Segundo, eu preciso utilizar das minhas habilidades para servir as pessoas e na oportunidade de pregar o evangelho. Terceiro, conviver intencionalmente com quem eu desejo impactar. O texto que nós lemos diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou para estarem com ele. O Bruno impactou os seus alunos da faculdade. Jesus impactou os seus discípulos, seus seguidores. Paulo na prisão impactou o carcereiro. Você precisa saber quem você quer impactar ou quem você pode impactar. Descobrindo a pessoa, ore por isso. Então você deve conviver intencionalmente com essa pessoa. E isso te exigirá alguns sacrifícios. Você vai ter que gastar sua gasolina. Você vai ter que gastar sua internet. Você vai ter que gastar o seu tempo. Talvez você vá tirar 1 ou 2 noites do seu dia para ir lá fazer uma visita. Você vai comprar presentes. Quando você comprar um copo de suco, já fala refrigerante, mas a nutricionista está ali. Você compra um copo de suco, sem açúcar de preferência, né, irmã? Você compra 2 copos, porque o outro você vai dar para aquela pessoa que você quer impactar. Essas atitudes simples farão a diferença na vida dessas pessoas. As pessoas precisam de ouvidos, precisam de atenção, porque o mundo não dá mais atenção. A sociedade, de um modo geral, está vivendo uma individualidade. Eu vi uma dessas pegadinhas, onde um rapaz chegou para um outro, o artista chegou para um rapaz na rua e falou assim: por favor, dá licença, você pode me dar 30 segundos do seu tempo? Ele falou: posso. E ele esperou 30 segundos. Quando terminou os 30 segundos, aquele rapaz pegou o artista pela gola e falou assim: você está pensando que sou o quê, rapaz? Eu estou perdendo meu tempo aqui, porque você me fez perder 30 segundos. Ninguém dá atenção mais para ninguém. 30 segundos. E quando você dá atenção, quando você convive com a pessoa, quando você, ao invés de no aniversário mandar um zap, só um balãozinho, você liga ou vai lá e faz uma visita, o impacto é certo. Mas para isso nós precisamos conviver. E, gente, é uma convivência intencional. Quando eu fui professor na escola bíblica de novos convertidos, na Igreja Batista Boas Novas, visitamos também Cuiabá dessa vez, domingo, pela manhã, eu vi um rapaz que ele era muito ansioso.
enfim. Aí a gente caminhou junto e um dia eu bati um papo com ele ali depois da aula e eu percebi que ele precisava de orientação. E me comprometi em orar por ele. Sabe o que eu fazia? Eu mandava um torpedo para ele quando eu ia orar. Torpedo porque eu não tinha WhatsApp. Mandava uma mensagem e falava assim: eu vou orar agora e vou aproveitar e orar por você. Meus irmãos, a vida dele mudou, não por minha causa, a vida dele mudou. Ele tinha tanta sede de Deus, ele se converteu genuinamente. Ele era amaziado, a mulher não gostou nada disso, de igreja, de nada. A mulher foi embora, o filho ficou com ele, menininho. E logo depois ele foi batizado. Isso em 2012. Domingo agora eu visitei a Igreja Batista Boas Novas. Eu perguntei para a irmã Eliette, professora, coordenadora da escola bíblica. Eu falei assim: aonde está o Luiz? Ela falou: ele está aqui. E ele já está sabendo que você está aqui. Quando acabou o culto, ele me viu, ele me abraçou. Ele falou assim: eu sou eternamente grato pelo que você fez por mim. Ele falou: hoje eu estou bem, estou casado, meu filho mora comigo, sou membro aqui, estou envolvido no ministério. Flávio, muito obrigado pelo que você fez por mim. Meus irmãos, posso falar a verdade? Eu não fiz quase nada. Eu orei por ele e avisei que estava orando por ele. Na escola bíblica, depois da escola bíblica, nós tínhamos uma oportunidade de bater um papo. Foi suficiente. Foi o que o Bruno falou de manhã aqui. Não é preciso muito, não. Para você impactar uma vida, não é preciso muito. Porque quem faz o impacto não é você. É Deus. O impacto é na outra pessoa. Não é a força que você manda do impacto, não é. É o tamanho do benefício daquela pessoa. Mas e se eu não convivesse com o Luiz? E se eu não estivesse semanalmente com ele? Possivelmente eu perderia a oportunidade de impactá-lo. Ore para Deus mostrar a pessoa. Caminhe com essa pessoa. Também não vai ser um chato, viu? De manhã, de tarde, de noite. Bom dia, versículos, né? WhatsApp. Fotinha de bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou impactando sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite. Estamos juntos, ó aqui, ó. Não, não é isso não, gente. Supra necessidades reais dessas pessoas. E a oportunidade que você tiver, ore com ela. Proponha um estudo bíblico. Faça a diferença na vida dela. Mas supra necessidades reais. Não queira oferecer algo que ela não precisa hoje. E sobre Cristo, primeiro desperte a necessidade nela de que ela precisa de um Salvador por ser pecador. E quarto e último ponto desta mensagem: impactar vidas. Por onde começar? Faça tudo para a glória de Deus. Não faça por você ou para você. Em nome de Jesus. Você vai se prejudicar. Vai se prejudicar. Se você quiser holofotes, você não pode caminhar no cristianismo. Porque a luz pertence a Jesus. É só Jesus quem deve ser glorificado. Acho que eu já disse isso aqui. Você pega o nome Jesus. J-E-S-U-S. Se você tirar as consoantes, ficam as vogais. Quais? Eu. A sua vida deve ser como o nome Jesus. O eu não aparece. Só aparece Jesus. Jesus. Mortifique o seu eu. Esconda o seu eu em Jesus. Haja como Jesus, ao ponto das pessoas não te reconhecerem. Porque quando nós imitamos Jesus, naturalmente impactamos vidas. Porque as pessoas não conhecem Jesus. Mas quando agimos como Cristo, as pessoas enxergam e perguntam: por que você faz isso?
porque a maioria das pessoas não fazem. Seja como Jesus, faça tudo para a glória de Deus. Pregue a palavra. Liberte as pessoas pelo poder da palavra. Meus irmãos, trazer pessoas para a igreja é um trabalho dobrado para aquela pessoa se converter. Porque a conversão genuína vem pela palavra. Um texto deixa eu ler aqui. João 17, 20, quer ver? Olha o que diz aqui. João 17, 20. Diz assim, olha. Não rogo somente por estes, Jesus orando a Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Crer em mim por intermédio da sua palavra. As pessoas vão crer em Deus por intermédio da palavra. Você ser bonzinho para uma pessoa, impactar a vida dela, isso não significa que ela vai conhecer a Deus se você não apontar essa pessoa para Deus. E as pessoas conhecem a Deus por intermédio da palavra. Seja ela lida ou se você ensina, mas tem que ser a palavra como ela é. É a palavra que transforma. As pessoas só vão conhecer a Deus pela palavra. Então, todas as suas habilidades, a sua paixão, a sua habilidade, a necessidade real das pessoas, as necessidades reais daquela pessoa, o tempo que você vai dedicar, a convivência, tudo isso é o seu papel. Mas para Deus, para que elas sejam ligadas a Deus, só pela palavra. E a palavra é Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho à verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Então, quando somos Cristo, impactamos. Quando somos Cristo, apontamos as pessoas para Deus. Quando somos Cristo, glorificamos a Deus. Que é o quarto ponto aqui. Faça tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos impactar vidas. Servindo as pessoas, mas apontando estas para Cristo. Por consequência, convide para vir para a nossa igreja. Por consequência. E se ela quiser ficar, ela vai ser bem-vinda. Mas se ela não quiser ficar aqui, se ela quiser procurar uma outra igreja, não tem problema. Você impactou a vida dela, você apontou ela para Cristo, para Deus. E aquela pessoa será eternamente grata a você. Para a glória de Deus. Não para a sua glória, não. Cuidado com a autopromoção. Cuidado com aquilo que seu coração tem como intenção. Para concluir, ore para Deus mostrar quem impactar a partir desta semana. Talvez chegue em casa hoje, se Deus colocar alguém no seu coração, chegue em casa hoje. Estou orando antes de dormir, mas eu quero dizer que eu vou orar por você também. Fim. Você vai ver o que vai vir de lá para cá. Dependendo do que vier, relacione-se. Seja perseverante como Jesus em sua missão. Jesus caminhou 3 anos e meio com os discípulos. Não pense que é só essa semana não. Pastor, impactei, ó. Hoje, essa semana a gente caminhou. Ei, Jesus caminhou por 3 anos e meio. Talvez o impacto não seja imediato. Até porque o verdadeiro impacto vem de suprir necessidades reais. E para você saber a necessidade real da pessoa, você tem que caminhar com ela. Seja perseverante. Terceiro, seja um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Dê. Ao invés de querer somente receber. E Deus te usará com poder para a sua glória. Nós vamos impactar a Caju. Você imagina que nós temos uma média de 350 pessoas, acredito. Você imagina esta semana 300 pessoas começando a impactar vidas. O que Deus não pode fazer nesta cidade através de nós? De grão em grão a galinha enche o papo. Tem um ditado assim, né? Impacte uma vida. Depois outra. Depois outra. Mas todos fazendo isso.
então Deus será conhecido. Vamos orar. Senhor, nós fomos desafiados hoje, pela manhã, a impactar vidas. E a Tua palavra nos orientou nesta noite como podemos fazer isso. E com certeza a Tua palavra tem muito mais orientações para fazermos a diferença na sociedade, apontando-a para Cristo. Nesta hora nos entregamos nas Tuas mãos. Traga, Senhor, à nossa mente, nesta hora, as pessoas que o Senhor quer impactar. As pessoas que estão precisando de nós, precisando daquilo que eu tenho para oferecer. Coloca na nossa mente aquela pessoa que precisa de mim hoje, que precisa de mim esta semana, que precisa de mim pelo que eu sei fazer, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para a Tua glória, ó Deus. E que essas pessoas venham conhecer a Ti, conhecer o Teu amor, a Tua grandeza, conhecer a solução para o pecado que o Senhor tem para todos nós. E usa-nos pela Tua graça, usa-nos. Assim como o Senhor disse a Paulo que o considerou fiel para o exercício do ministério. Ó Deus, usa-nos. Confie a nós, não em nós, mas confie a nós a oportunidade de servir a Deus, as pessoas que precisam de nós. Talvez seja necessário começar pela nossa casa, pelos nossos pais, servir os nossos pais, servir os nossos filhos, talvez servir os nossos irmãos de carne que estão precisando de nós. Mostra-nos por onde ir para a Tua glória. E desta forma, Aracaju será impactada e o Teu nome será propagado nesta cidade mais uma vez. Os visitantes sintam-se convidados a voltar. Obrigado pela presença de vocês. E você recebeu uma fichinha. Essa ficha você pode preencher e deixar ali na caixinha que está bem na escada. Nas duas escadas tem uma caixinha, você pode colocar ali. E queremos convidá-lo também para te dar um abraço ali na sala 2. Agora descendo tem uma salinha 2 ali, só para poder te dar um abraço, dizer que você é bem-vindo e ver o seu rosto mais de perto, tá bom? O pastor Messias estará lá te esperando na sala 2, ok? Obrigado, Sandro, pelo apoio, músicos, pessoal do som. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter uma semana de bênçãos, amém? Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, que o Senhor nos abençoou, Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença aqui no nosso meio nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite de restauração, de descanso, de paz. E prepara-nos para o dia de amanhã, o segundo dia desta semana, onde hoje, sendo o primeiro dia, oferecemos a Ti o nosso tempo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com seu povo hoje aqui reunido e para sempre. Amém, Senhor. Deus os abençoe no nome de Jesus.